A TikToker que assedia homens na rua. É aquela menina. Ai, como que ela chama? Bom, antes de estar falando do assunto principal, eu queria aqui mostrar pra vocês um app. Então bora pro vídeo. Você é solteiro? Sou. Tá. R$2 é um presente misterioso. Presente misterioso. Tá com o celular aí? Tá. Lê esse QR Code. Não mostra o celular pra lá, por favor. Você consome? Que decepção. Não. Engraçadinho essas coisas todas. Ganhou um mês de assinatura no meu. Privacy. Ok, eu fico pensando aqui, imagina se fosse ao contrário, se fosse homem... Ó, já vou começar... Nossa, já vou começar hablando aqui. Eu, particularmente, eu não gosto desse argumento do imagina se fosse ao contrário. Eu não sou muito fã desse... Eu não sou muito fã desse argumento, não. Não é que eu acho errado. Não é errado você... Porque pra lei existe o assédio. Independente de quem seja. Assédio é assédio. Isso pra lei. Só que o impacto na sociedade é diferente. Não, às vezes... Uma mulher sofrer assédio e homem sofrer assédio... O peso das duas coisas, digamos que na sociedade, é muito, muito diferente. Lógico, o peso da lei é a mesma coisa. Só que, mano, principalmente eu vi um vídeo dessa menina no TikTok, porque ela tava muito em alta, e eu fui abrir os comentários, e o que tem de caboclo comentando que, nossa, né, que queria, nossa, por que isso não acontece comigo? E era, tipo, muito, mas chovia de comentários. Então tem muito... Principalmente quando se diz respeito ao o que a gente construiu como masculinidade. O que é os padrões masculinos. Eu digo porque... Depois eu vou dar contextos da minha vida. Pra mais ou menos... Pra ilustrar o que eu tô dizendo. Então, assim, eu não gosto desse argumento de... Nossa, imagina se fosse ao contrário. Eu sempre vou... Eu tento, ao máximo, fugir desse argumento. Eu tento argumentar colocando outras pautas, de outras formas, levando para um outro lado, porque eu, particularmente, eu não gosto desse argumento. Até porque o que mais tem é pessoa que, tipo assim, nossa, né? Piadinhas como... Nossa, mas a carne só cai no prato de vegano. Ou, nossa, queria eu estar no lugar desses caras, né? Foi criado esse estigma de que o homem sofrer assédio é algo positivo. É bom, nossa e tal, olha lá. Mas assédio é assédio, independente disso, aos olhos da lei. Só que tem um padrão cultural. O impacto na sociedade, o impacto é diferente. Tem muitos homens que batem no peito e falam que queriam muito sofrer um assédio desse. Então é mais ou menos isso. Eu fico pensando aqui, imagina se fosse ao contrário, se fosse o homem abordando uma pessoa desse jeito, mostrando suas partes íntimas pra ela, sem o seu consentimento, imagina a repercussão que isso ia dar, cara. Fora que o ato de você mostrar nudes ou alguma coisa explícita pra alguém sem o consentimento dela, principalmente, é algo que conjectura como um crime. Mas enfim, ao decorrer do vídeo eu volto a abordar sobre isso. Nessas últimas semanas, essa TikToker, ela ficou assim sendo muito falada nas redes sociais. Claro que de uma forma negativa, até porque o jeito como ela traz seus vídeos e de como ela aborda as pessoas pra gravar eles, era e é de uma forma muito nojenta. Nossa, caraca, feio. Que pesado. É porque eu ia falar isso agora, eu ia falar, ó, é porque pelo menos o jeitinho dela, ela é fofinha assim e tal, e é o famoso, tá ligado? Aquele pum que você solta que ele é silencioso, mas fatal, é tipo isso. Essa menina é tipo um pum silencioso e fatal. Porque ela é toda fofinha, assim, e tal, toda simpática, né? Eu sempre trago isso à tona porque hoje em dia a gente precisa explicar muito, tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque, primeiro, eu não conheço essa menina, não tenho convívio nenhum com ela, então, assim, o que eu faço... cada vez mais na internet, quando eu faço críticas, quando eu falo que eu não concordo com determinadas coisas, tá tudo bem, isso é só uma opinião. Não é sobre a pessoa, é sobre as atitudes dela, né, que às vezes não são, que a gente não concorda, e tá tudo bem, sabe? Não é atacando a pessoa, é sobre
esse conteúdo dela, eu acho bem problemático, mas eu vou deixar pra ver o que o Fei vai falar, e de acordo com o que for surgir nas pautas, eu vou pontuando também. Martina Oliveira, uma TikToker com mais de 320 mil seguidores, que além de ser essa TikToker renomada nessa plataforma, ela também faz outros tipos de conteúdos, mais explícitos, que eu acho que vocês sabem muito bem quais. Recentemente, alguns vídeos dela começou a aparecer no minha timeline, eu até vi o vídeo do Gabe falando sobre esse assunto, onde mostra ela meio que, literalmente na verdade, assediando homens na rua. Ela tem dois tipos de abordagem, seja dela perguntar pro cara se ele quer dar um tapa, um beijo. Beijo ou tapa? Esse vídeo eu vi. Tapa? Tá. É aqui. É aqui. Tapa sem graça, moço. Tem que dar um tapa direito. Que na verdade esse tipo de conteúdo já é uma parada que aconteceu na gringa e acontece até hoje, eu tem vi isso daí essa faz tempo. Essas gurias que fazem essas abordagens. Tá, eu vou ser o chato agora. Eu não sou uma... Pode-se dizer que eu sou até uma pessoa muito mente aberta, eu sou até que muito liberal. Só que é foda, principalmente essas redes igual o TikTok. Parece que eu tenho uma implicância com o TikTok, eu não tenho não. Só que, mano, essa parada do conteúdo rápido, por que é muito problemático? É porque você precisa entreter a pessoa. É um entretenimento que ele vai fazer o máximo pra chamar a sua atenção em pouco tempo. Principalmente essa questão, né, das trends, não sei como que você fala, que são os conteúdos virais. Essa parada dos conteúdos virais, cara, às vezes tem uns conteúdos que são extremamente duvidosos, principalmente quando vem da gringa, porque aí a parada é muito sinistra, porque todo mundo começa a replicar, sabe? E às vezes tem alguns vídeos que são muito problemáticos, tem uns muito legais, principalmente, eu particularmente, essa modalidade mesmo de sair na rua, né, fazer coisas na rua e tal, eu não sou muito fã, porque eu acho que é aí que a bizarrice acontece. Tipo isso aqui, olha lá, ó. Dessa forma assim, bem níspida, dependendo da sua escolha, ela ou beija ele, ou simplesmente deixa ele dar um tapa na bunda dela. Do it. Alright, that's better. That was good. That was good. Ok, comparado ao que eu vou... Lá é tipo bem mais sinistro, né? Tá bem mais sinistro. Mostrar aqui da Martina, pode ser até uma parada assim mais tranquila e de boas, né? Inclusive ela própria começou também a trazer esse tipo de conteúdo, de tapa ou beijo, só que ela quis evoluir pra um outro nível. Você sabe como são os brasileiros, eles sempre gostam assim de fazer algo acima do permitido, digamos assim. É quando você tá de moto, de carro e naquela via ali, só permite de você andar até 100 km por hora, mas não sei o que acontece que dá uma coceira assim no seu pé pra você acelerar mais o carro, ou simplesmente a sua mão começa a coçar pra você querer colocar mais de 120, 130, 140 na sua moto. Enfim, resumindo, as pessoas aqui gostam de passar dos limites. Só que a forma como ela passou dos limites, eu acho que foi até meio que exagerada. Eu fiz uma comparação assim em relação a essa velocidade que você tá acima da permitida pela via, vai ser errado, vai ser uma infração. E se porventura tiver uma lombada eletrônica ou simplesmente a federal estiver passando ali, você vai acabar sendo parado e vai ter que responder pelos seus atos inconsequentes. É basicamente assim que funciona. Agora, se não tiver ninguém, você consegue passar batido e já era. Talvez seja isso que esteja acontecendo com a Martina. Talvez ela seja esse tipo de pessoa que apenas está dando sorte de não ter sido parada por ninguém ainda. Mas eu vou te falar que essa sorte pode estar acabando, porque esse tipo de vídeo que você tá trazendo é uma parada muito criminosa, cara. Não tem como você ver isso aqui, gente, e achar isso aqui muito normal. Porque a guria literalmente aborda as pessoas, principalmente os homens, pega o seu celular, coloca ali pra ele ler o seu QR Code, e quando ele vê, bum, uma foto dela pelada ali pra ele. Esse vídeo desse cara é muito bom, porque deu pra perceber que ele ficou em choque. As pessoas ficam meio constrangidas, ficam até meio sem saber como reagir, né? Tá, eu vou hablar. Já vou começar a hablar. O vídeo tá na metade, mas eu já vou começar a hablar por aqui mesmo, hein? Eu acho esse conteúdo... Eu acho problemático. É complicado, é foda, porque assédio continua sendo assédio. E assim, infelizmente, existe um certo padrão também, né, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Essas questões de masculinidade são complicadas porque a gente vê conteúdos igual esse, eu vi conteúdos parecidos, né, de meninas assim abordando caras, tanto aquelas que dão cantadas, né, é muito bizarro quando existe
quando os caras rejeitam, né, tem uma resposta inesperada, como que muitas das meninas acabam reagindo. Tipo, sei lá, fazendo ou piadinhas sobre homossexualidade, e às vezes não, às vezes o cara só não, sabe? Eu mesmo, tá, vou começar, vou dar exemplos da minha vida. Assim, eu trabalhei em alguns lugares e é muito bizarro como que a cada 2 lugares que eu passava pra trabalhar, calhava de ter alguém do universo mandar alguém que acabava me assediando de alguma forma. E assim, eu sei que pra alguns isso pode, sei lá, ser um motivo de se vangloriar, de se sentir com sei lá, elevar o ego e tal, só que de todas as vezes, eu me senti muito desconfortável e muito provavelmente isso diz muito sobre... Isso é muito da minha pessoa. Muito provavelmente, se você chegar e me abordar na rua e, sei lá, me dar um presente misterioso desse, cara, eu simplesmente vou me sentir desconfortável mesmo, porque isso é da minha pessoa, eu não consigo. E aconteceram situações em que eu fui motivo, né, de piadas, de tipo assim... Nossa, aquela coisa que eu falei, né, da carne só cai no prato de vegano. E isso é mais comum. Normalizar assédio ao homem é algo muito mais comum do que a gente pensa. E às vezes isso tá tão enraizado que a gente faz até sem perceber. Eu vou dar um exemplo disso. Eu trabalhei num local que tinha uma moça já mais senhora e tal. Aconteceu um episódio em que trabalhei numa loja de departamentos, né, uma loja muito grande e tal. Eu ia subir para o outro andar, não estava levando nada, e tinha alguns produtos, uma prancha cheia de produtos de eletrodomésticos. Um dos meninos lá estava subindo e tal. Ele foi pro elevador, eu ia subir também, né, segurei o elevador para ele. E aí essa senhora, né, essa bela moça, ajudando uma outra menina a subir umas coisas, né, de cama, mesa e banho e tal. E aí aquele montão de gente pra subir no elevador, né? Tipo assim, vem aí que cabe mais. Aí ela tava atrás de mim, né? No elevador, eu dei um passo pra trás pra outra menina, né? Que tava com cobertores, não sei, coxa de cama, alguma coisa assim, né? Edredom, não sei o que era ao certo. Eu dei um passo pra trás pra essa menina, justamente pra caber todo mundo no elevador ali. E quando eu dei um passo pra trás, essa senhora, ela segurou na minha cintura. E na hora... Eu dei aquela gelada. Eita! Foi o... A situação foi meio que assim. Eu falei, eita! E aí ela, assustou assim também e falou, não, tava só coisa aqui. E eu gelei. Eu fiquei, muito sem reação. Eu me senti muito desconfortável. E aí... A hora que abriu o elevador, que chegou no andar e tal, eu com o pescoço duro aqui, reto, sem olhar pra trás, sem olhar pra lado nenhum, congelado. Eu só arranquei e fui pra frente. E depois desse dia, eu fiquei, com muito medo dela. Por exemplo, se tinha, sei lá, tava fazendo alguma coisa no depósito, almoxarifado, alguma coisa assim, ela tava por lá. Tava saindo alguma outra pessoa e tal, eu, não ficava sozinho com ela no depósito, de jeito nenhum. Eu fiquei chocado, fiquei assustado com aquilo. Eu devia ter falado alguma coisa. Eu deveria ter sido sincero e falado pra ela, e tal, né, você me tocou e tal, não me senti confortável e tal. Essa bela senhora, ela tinha uma mania, por exemplo, de chegar, sabe, ficar passando a mão nas minhas costas. Eu tava na minha mesa, ela chegava passando a mão em cima da minha mão, sabe, beijar o rosto. E, eu não precisava esperar essa situação chegar no extremo. Precisou chegar num extremo que eu precisei tomar uma atitude depois de que a situação já tinha escalado, sendo que não precisava, mas eu era muito jovem, muito imaturo. E as pessoas que estavam ao meu redor achavam graça dessa situação, sabe? Quando eu falo que isso tá enraizado na nossa cultura, é mais ou menos isso, porque as pessoas à minha volta achavam graça, sabe? Sendo uma situação que pra mim era extremamente desconfortável.
Se fosse hoje em dia, mais maduro, eu saberia como lidar muito melhor com essa situação, mas na época eu era muito jovem, como eu saberia, né? E as pessoas mais velhas que estavam ao meu lado e tal, não viam problema nesse tipo de situação. Teve um local em específico, essa já uma menina assim mais nova, mais ou menos na minha faixa etária de idade e tal, a menina namorava, era noiva e tipo... E ela falava umas coisas pra mim, tipo, muito pesadas, tipo, uns negócios, umas narrações assim, sexuais mesmo. E ficava mascarado naquela coisa de que, é só zoeira, sabe? Ainda que seja só zoeira, cara, continua sendo assédio. Até um parceiro, né, que trabalhava comigo lá e tal, o cara ficava falando, né, pras outras pessoas, nossa, e tal, cara, a menina falta esfregar no cara e o cara não pega. Tipo, umas paradas dessas, sabe? Foi se criado essa coisa sobre a masculinidade, né? Tem uma parcela muito grande que meio que tem essa visão ainda, que não consegue enxergar a problemática disso. Você pode me dizer, não, isso aqui é só um videozinho bobo de TikTok, o que não deixa de ser, de fato, é um videozinho bobo de TikTok, mas você normalizar esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, é você contribuir para essa visão muito fechada de que assediar homens é normal, sendo que, como eu disse, aos olhos da lei, assédio é assédio. Só que o impacto na sociedade, da nossa cultura, a maioria, sei lá, uma parcela muito grande de homens que ou só não se importam, ou simplesmente só vão gostar mesmo, né? E isso é um fato, sabe? Tá, eu já falei. Nossa, eu falei demais. Eu falei muito, muito mesmo. Sem ele ter pedido nada. Primeiramente, qual é o teu Nossa, nome? tá na hora de eu Matheus. ativar meu Matheus, você joguinho namora? aqui. Não. Tá solteiro? Sim. Tá. Tá, deixa eu ativar meu joguinho. Pronto. Fiz a coleta. Agora eu posso continuar. R$2, um presente misterioso. Eu aceito o presente misterioso, então. Tá com teu celular aí? Tô. Aí o cara vai Running lá. a small business can be tough, but with Anúncio, ClickUp, filha da you can mãe. easily manage your team's tasks and timelines in Aí o cara leu o QR Code, um tamanho de um xerecão. Leia. Esse QR Code. Nossa, olha a cara maligna dela. De que, você não perde por esperar. Olha, a pressão chegou a cair. Presente misterioso é um mês de acesso ao meu pai. Aí eu pergunto pra vocês, imagina se fosse ao contrário, se fosse um homem que abordasse desse jeito. Vocês acham que as pessoas estariam caladas, que esse assunto aqui... Novamente, eu não gosto desse argumento mas eu entendo que é válido as pessoas fazerem essas comparações, né? que estaria meio morto como ele está? Não. A mídia, principalmente, ia cair matando, uma choquei da vida e ia expor ali falando que o cara cometeu um crime gravíssimo, que ele tinha que ser preso imediatamente. Tenho certeza que a abordagem das pessoas seriam diferentes em relação a essa ação inconsequente da Martina, porque se fosse um homem, mano, as coisas seriam muito diferentes. Obrigado, eu acho. Obrigado, eu acho. Esse aqui é eu, ó. Eu achei, sei lá, surpreendente, tá? Isso aqui é eu, ó, se fosse no lugar dele. Eu me sinto desconfortável com essas coisas, cara. Mano, é porque eu sou, tipo, muito introvertido, eu sou, tipo, muito antissocial. Eu sei conversar, eu me comunico até que bem, mas, mano, vocês não fazem ideia. Eu sou uma pessoa que é muito fácil me deixar desconfortável. Interação social é o meu nêmesis. Mentira. Ele é muito. Olha hoje. Cara, não sabe nem como Entende que eu não reagir. tô defendendo
Dando ninguém sobre esse assunto, cara. Eu só tô falando aqui que se fosse ao contrário, a repercussão sobre esse caso seria mais incisiva. Óbvio que o cara ia errar, ele tava cometendo um crime, até porque você tá fazendo uma importunação sexual. Você tá mostrando suas fotos íntimas sem o consentimento daquela outra pessoa. E aparentemente ela não tá muito ligando com a opinião alheia, o que as pessoas estão falando ou achando desse tipo de conteúdo dela. Ela continua trazendo engaja, e né? realmente é aquele tipo de pessoa que não liga pra nada. Seja do seu cancelamento ou das coisas que possivelmente são erradas que ela pode estar fazendo. Também tem uma questão aqui que eu acho que deixa-se bem claro e específico, é que essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdos, de forma direta mesmo, elas acabam incentivando outras a fazerem a mesma coisa. A gente sabe, conteúdo adulto na Tá, agora eu vou entrar nessa pauta que o Fei... Eu não sei o que ele vai falar, mas eu vou entrar nessa pauta aqui, sobre a responsabilidade do conteúdo. Eu sei que eu falei muita coisa aqui. Esse tipo de conteúdo eu acho problemático. Uma pessoa com alcance muito grande começa a fazer vídeos assim, e aquilo é o efeito manada. Principalmente o TikTok acontece muito isso, né? Essa coisa dos conteúdos virais do TikTok. É uma pessoa com uma influência muito grande começar a replicar, começar a fazer conteúdos assim, e pessoas vão na onda, né? Vão replicar esse tipo de conteúdo. Não sei se vocês conseguem ver a problemática, sabe? Que eu vejo de pessoas começarem a replicar esse tipo de comportamento, sabe? Sobre essa coisa de responsabilidade do conteúdo postado, cada vez mais eu sinto que a minha mente parece que tá se expandindo com isso. Principalmente nessa era em que a gente tá vivendo a era dos extremos. Em que não é nem 8 ou 80 não, é tipo 8 mil, 8, 10 mil. É tipo, é tudo muito extremo. Escolha seu lado. É tudo... Ou é amor demais, mas do amor pro ódio é uma linha assim, ó, uma chavinha que vira, do amor pro ódio. Justamente por essa fervura, né? Cada vez mais eu sinto essa necessidade de ter uma responsabilidade muito grande com o conteúdo. Tô fazendo vídeos, eu tô produzindo bastante vídeos agora pro meu canal principal e assim, sempre quando eu começo a construir um roteiro de um vídeo, quando eu começo a montar a estrutura de um vídeo, eu tento ao máximo, independente do assunto, trazer com a maior responsabilidade possível. E independente do assunto, vai ser sobre a minha visão sobre aquele assunto, sobre as minhas opiniões, sabe? E que tá tudo bem você discordar, que você aprender a separar as coisas. E que principalmente, mesmo eu tento trazer o assunto de uma forma que mesmo quem pensa de uma forma diferente consiga me entender, que eu seja claro o suficiente para passar a mensagem e que não seja tirado de contexto, que não... eu cheguei a privar vídeos justamente por alguma fala ou outra que não ficou, que a mensagem não ficou muito clara, por causa de um trecho pequeno e específico que na época eu acabei, passou batido, eu não enxerguei na época, eu acabei privando, sabe? E por mais que eu sei lá, de repente são vídeos que tem poucas visualizações, mas eu ainda acho que independente se você vai produzir um conteúdo, se 4 pessoas vão ver ou se 4 mil vão ver, a responsabilidade tem que ser a mesma. O assunto que você apresenta, como você apresenta, pode estar influenciando, não sei, de repente das 4 mil pessoas, sei lá, às vezes 1 ou 2 você vai influenciar, mas às vezes dentro das 4 pessoas você influenciou 2 pessoas da mesma forma. Quanto mais pessoas, o impacto é maior pela quantidade de pessoas que vão ser impactadas pelo conteúdo, mas a responsabilidade ela precisa ser a mesma. E principalmente nessas redes sociais como o TikTok, tem uma galera muito, muito jovem, principalmente essa leva dos conteúdos virais que vão na onda, vão surfar nessa onda. Então, por isso que às vezes eu vejo eu acabo enxergando um problema nesses conteúdos, sabe, de abordagem. Claro, tem alguns conteúdos que são legais, de pesquisas, aquelas pesquisas de camping, assim, que você vai perguntando as coisas pra pessoa, pra saber as opiniões, né? São conteúdos legais, mas tem muito conteúdo que é um tanto quanto duvidoso, um tanto quanto questionável. A gente tem daquelas meninas lá, a Nancy e a Carolyn, né? Que supostamente, né? Não vou aprender essa palavra agora, né? Pra isentar da culpa. Que supostamente estão respondendo por racismo recreativo. Dinheiro ou um presente misterioso. Presente misterioso elas deram
deram um macaquinho de pelúcia e uma banana para 2 crianças negras. Estou falando que todo conteúdo gravado na rua é assim? Não, mas isso é um exemplo ruim, não deixa de ser um exemplo ruim, né? E a mesma coisa disso, é igual uma outra moda que veio da gringa também, aquela das meninas, sei lá, tem algum homem sentado em algum lugar, ela vir e sentar no colo do cara, tipo, isso é assédio, do mesmo... Eu não gosto de usar essa cartada do imagina se fosse ao contrário, se fosse um homem ou uma mulher tá lá sentada, ele chegar e sentar no colo, sabe? Então... Eu não gosto dessa cartada, mas é um ponto que muitas pessoas colocam isso como um argumento, né? De que isso não é certo, de que isso não se pode normalizar, esse tipo de comportamento, e tá muito válido. É válido sim. Eu entro numa parte que a gente tem que dar o braço a torcer, de que existem muitos homens que, como eu disse, que ou não se importam ou simplesmente vão gostar desse tipo de comportamento. E tudo bem, sei lá, né? Se você não se importa, não sou eu que vou me importar com você, com o que você acha e como você se sente, não posso controlar isso, mas que eu preciso falar que, na minha opinião, na minha visão, eu não acho esse tipo de conteúdo legal, porque eu acho que esse tipo de conteúdo contribui para normalização, para importunação sexual a homens. Por esse motivo, não acho esse conteúdo legal, mas como eu disse, né, é uma realidade que muitos homens ou não se importam, ou até gostariam de se deparar com uma situação assim. A gente sabe, conteúdo adulto na internet é uma parada assim que cresceu muito nesses últimos anos. E a questão também é das pessoas que fazem esses vídeos aí no TikTok. O TikTok, de certa forma, ajudou elas a conseguir se promover e a divulgar os seus conteúdos, porque eles literalmente não se previnem disso. Faz tempo que a gente vem falando aqui do TikTok, que é uma plataforma que deixa as pessoas fazerem e postarem o que quiserem. Mas aquela quiserem, coisa, mano. Tem no TikTok, tem no YouTube e provavelmente deve ter em outras plataformas. A maior culpa sempre vai ser do criador de conteúdo. A plataforma tem sua parcela de culpa, mas o criador é ele que posta os seus vídeos, né? Então você diretamente assume a responsabilidade. É como eu disse, cara, a responsabilidade do criador de conteúdo, mano, é uma responsabilidade muito grande, sim. Os seus atos, seja certos ou errados. Isso é totalmente o caso da Martina. Afinal, ela tá fazendo isso pra promover o seu conteúdo, né? Que mal faz. Olha que coisa, você vir aqui e ficar meio que assediando os caras, literalmente na cara dura, mostrando suas fotos íntimas pra ele, sem ele nem ter perguntado nada. Eu fico pensando, imagina se esse moleque aí, ele fosse menor de idade. Imagina se ele tivesse, sei lá, 15, 14 anos, não sei, ou até menos. Mas é indiferente, não importa se ele tem mais de 18 anos ou não. É errado do mesmo jeito. Mas eu volto a dizer aquilo que eu falei no... Mano, eu pensei imagina um plot twist. É claro, seria ainda... Não tira a problemática continua sendo a mesma. Imagina se era tudo combinado e ela combinou com esse cara é tipo, sei lá, um brother dela, um amigo e tal. E aí ela usa essa cartada, aí quando ela começar a ser cancelada por causa disso, ela usa essa cartada de que era tudo combinado. É uma seria pior ainda, pela responsabilidade de você trazer o assédio e você num vídeo combinado. Mas imagina esse plot twist. Ela dá essa cartada, imagina. Começam a cancelar ela e ela dá essa cartada. E eu não sei também, eu não sei porque que eu pensei isso. Não sei porque que eu tô falando isso, na verdade. Porque a problemática é a mesma. Só tô falando que, imagina, sei lá, né? Porque hoje em dia na internet tem uns conteúdos muito duvidosos. E uns conteúdos duvidosos e que, sei lá, são combinados no final das contas. Ele sem ele nem ter perguntado nada. Eu fico pensando, imagina se esse moleque aí, falei no começo, se fosse um homem aí aleatório do nada, parando alguma guria na rua e mostrando a foto do seu p... Provavelmente esse maluco já estaria em cana aí faz tempo, tá ligado? Eu acho que no mesmo dia, por causa da repercussão do vídeo ali que tinha dado, a polícia já tava batendo na porta da casa dele. Porém, como foi uma mulher que fez isso, as pessoas tendem a normalizar e chega a falar até que os caras ficam felizes em receber essas fotos e vídeos sexuais. Mas não é assim que funciona, rapaziada. Assédio é assédio. Não, e se tem um cara igual eu, que, sei lá, se for abordado, vai chegar e não gostar, digamos assim, e falar que, nossa, não gostaria ou não gostei, me senti desconfortável, nossa, aí vai ter a piadinha, né? Ah, mas você é homossexual, né? Tanto que tem um vídeo, eu vi um vídeo, né, dessas meninas que ficam passando as cantadas nos caras na rua e tal,
quando tem algum ou outro ali que acabam rejeitando, como que muitas reagem, como que é a reação de muitas dessas meninas. Nossa, tipo assim, é um absurdo. Tipo, nossa, tô te passando uma cantada, como assim você tá me rejeitando, sabe? Porque tem essa coisa, né, na nossa sociedade, de que principalmente, por mais que você não se sentiu confortável, porque, nossa, mas a menina é bonita, como pode? Né? Você não pode se sentir desconfortável. Nossa, eu queria estar no seu lugar. E esse tipo de conteúdo normaliza muito esse tipo de comportamento. Minha Por mulher, isso a lei, que- ela tem que ser pra todos. Moça, oi, tudo bem? Tudo bem. E a lei, ela é para todos, na verdade. É mais por um padrão cultural, né, que a gente acabou normalizando esse comportamento, mas ainda assim continua sendo assédio e assédio continua sendo crime. Então, não existe dois pesos e duas medidas para a lei. Para a lei, o assédio continua sendo assédio. Então, se você não se sentiu confortável, que nem eu contei uma história, né, do meu trabalho, coisa e tal, e eu deveria ter falado para a pessoa e de muitas situações que aconteceram na minha vida, no trabalho e tal, que eu deveria ter tomado uma postura. Que eu não só deveria... porque eu sou homem e por mais que eu não gostei, eu tenho que aceitar calado. Não. E uma situação que até acabou acontecendo, né? Mais pro futuro, né? Depois que eu já... Mais tarde, né? Que eu já estava mais maduro e tal, a minha postura foi diferente. Ainda assim, eu tive um problema de não me impor a essa pessoa, de não ser muito claro, porque eu tinha muito isso, essa coisa da timidez, ser meio travado e tal, de não querer ser deselegante, né, com a pessoa, querer... Não por não saber dialogar, ou não por não saber conversar, por não saber me impor, por não ter argumentos, por não ter voz. Era simplesmente porque para mim era muito mais fácil aceitar, porque me dava preguiça de determinados assuntos que para mim era muito mais fácil aceitar e ficar quieto do que entrar num conflito. E isso é uma postura muito errada, sabe? E o problema de que às vezes o problema ele vai aumentando e até chegar num ponto crítico. E foi o que aconteceu nesse episódio. Tipo, eu precisar de uma situação muito, muito desconfortável e eu precisar chegar no RH e falar, olha, aconteceu tal coisa, tal pessoa, conversa com essa pessoa por gentileza, porque eu me senti muito desconfortável, foi uma situação muito deselegante e meio que não precisava chegar nesse extremo. E ainda assim, eu fui vítima de um assédio e de piadinhas. Tive que aguentar piadinhas de pessoas, né? Que, infelizmente, a gente tem esse estigma que já tá muito, muito enraizado na nossa cultura. Solteiro? Sou. R$2, um presente misterioso. Presente misterioso. Tem certeza? Não, mas vamos dar. Não. Tu tá com teu celular aí? Tô. Tu pode ler esse QR Code pra mim? Que isso? Tu ganhou um mês de acesso ao meu privacy. O que tu achou? Obrigado. Né? O que tu achou do vídeo? Bem bom. Acho que parabéns. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Mano, eu não consigo ver... Nossa, eu tô me segurando muito pra eu não sair como o chatão do rolê, mas não dá, né? Eu não consigo assistir esse tipo de conteúdo e não me sentir desconfortável. Acho que eu me coloco... como eu disse, eu entendo. Eu entendo que isso é muito da minha pessoa e
Eu entendo até o ponto que vai, né? Digamos assim, que ponto que o meu modo de ser e o meu modo de enxergar o mundo contribui para minha opinião. Eu entendo isso. Me coloco no meu lugar. Só que, mano, eu simplesmente não consigo assistir um vídeo desse, um conteúdo desse e não me sentir desconfortável. Eu fico desconfortável pra caramba. E eu entendo que isso tem a ver com o meu modo de ser, o meu modo de agir, o meu modo... sobre a minha pessoa. Isso diz muito sobre a minha pessoa, sabe? É só isso. E... não vou falar mais nada. E se porventura vocês forem abordados por essas mulheres, peguem qualquer valor que elas te oferecerem ali. Nunca escolha esse presente misterioso que eu tenho certeza que depois vocês vão se arrepender muito. Bom, é isso. Agradeço a todos, abraço e até o próximo vídeo. Ah, Fei, infelizmente tem uma parcela muito grande de pessoas que não se incomodam, cara. Mas eu não me importo, porque eu voltei agora com força total, rapaziada. Meu canal principal tá cheio de vídeos agora, fazendo uns vídeos bacana, bem produzido, tá bem legal. E eu cortei minha cabeleira, foram anos de cultivo, aquela moita, e agora eu cortei.